Olá, como vai? Outubro é o mês da conscientização do câncer de mama. Uma campanha anual que tem o objetivo de educar o público sobre a importância do rastreamento precoce, dos testes e do tratamento da doença. Sobre esse assunto, eu converso com a doutora Aline Bobato Lara, oncologista clínica do Centro Médico Gastroclínica. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Um prazer estar aqui para falar sobre o Outubro Rosa. Que legal, doutora. Doutora, então vamos começar. Por que o câncer de mama é uma doença cada vez mais precoce e há algo que a gente possa fazer para prevenir e até mesmo reverter essa tendência, visto que há fatores de risco, né? Então, Pedro, o câncer de mama é o câncer mais frequente nas mulheres no Brasil e em muitos países do mundo, né? Nós temos visto uma tendência de ter diagnóstico em pacientes mais jovens, e muito se questiona o motivo disso, né? E aí eu vou entrar um pouquinho nos fatores de risco do câncer de mama para tentar explicar um pouco sobre isso, né? Então, quais são os principais fatores de risco do câncer de mama? A gente divide em dois grandes grupos. Os fatores de risco que nós podemos mudar e os fatores de risco que nós não conseguimos mudar, tá? Então, fatores de risco que nós conseguimos mudar. Então, obesidade. Obesidade é um fator de risco para câncer de mama, tá? Sedentarismo também. Tabagismo e etilismo. Então, uso de álcool, tabagismo, obesidade, sedentarismo são fatores que a gente pode reverter, né? Através de uma mudança do estilo de vida, início de atividade física, uma dieta equilibrada, parar de fumar, né? Então, tudo isso são coisas que nós podemos fazer, né? E aí nós temos alguns fatores de risco que estão relacionados a história pessoal ginecológica da mulher, né? E talvez um pouco disso explique desses cânceres de mama em pacientes mais jovens. Então, alguns fatores de risco que a gente não muda primeira menstruação precoce, então antes dos 11 anos, menopausa tardia depois dos 55 anos, mulheres que não têm filhos têm um risco um pouco aumentado de câncer de mama, ou mesmo quando têm filhos mais tardiamente, depois dos 30, 35 anos, tá? Terapia de reposição hormonal, quando feito especialmente de forma prolongada, pode ser um fator de risco. Então a gente vê que a mulher moderna hoje pode preencher alguns desses critérios, né? Tem filhos um pouco mais tarde, tem um estilo de vida talvez menos saudável do que antigamente, né? Então esses são alguns fatores de risco que a gente pode relacionar a esse diagnóstico um pouco mais precoce. Outro ponto muito importante que a gente considera como fator de risco é a história familiar, né? Então, mulheres que têm aí, a partir de uma irmã, uma mãe ou mais parentes com câncer de mama ou câncer de ovário, nos chamam a atenção com um risco aumentado de câncer de mama e, eventualmente, esse risco aumentado pode estar relacionado a algum fator genético, né? Então, é algo que é sempre importante mencionar para o seu médico, para o seu ginecologista, durante as avaliações, essa questão da história familiar. Excelente, ótimos ponderamentos. Doutora, então vamos falar de sintomas, já que nós já entramos nisso. Quais são os principais sinais que a mulher pode identificar? É apenas o carocinho? Como que funciona, doutora? Então, o câncer de mama, ele pode ter um diagnóstico de duas formas, né? Então, a primeira forma que nós vamos falar é através da apresentação de sintomas, né? Existe uma outra forma que é através do rastreamento pelo exame de mamografia, que é recomendado de forma anual a partir dos 40 anos e que realmente engloba uma grande porcentagem das mulheres que têm câncer de mama e que não vão ter sintomas nenhum. Mas quando essas mulheres têm algum sintoma, o que pode ser, né? Então, surgimento de algum nódulo ou caroço na mama, né? Alteração da consistência da pele dessa mama, ficar mais engrossada ou eventualmente uma vermelhidão na mama, alteração da posição do mamilo, então esse mamilo pode ficar invertido, né? Surgimento de algum caroço na axila também. Então todos esses são sinais que podem motivar a mulher a procurar um auxílio médico, uma avaliação médica, mesmo tendo menos de 40 anos ou sendo dentro dos intervalos anuais da mamografia. Então, se ela fez a mamografia 6 meses, mas notou algum sinal novo, é importante que ela procure o médico para avaliação, tá? Isso é extremamente importante. Doutora, existem quantos tipos de câncer de mama? Você poderia diferenciá-los para a gente entender?
É difícil a gente falar em exatamente quantos tipos, né? Então, o câncer de mama ele vai ter nome e sobrenome, né? A gente diria assim. Então, ele pode surgir de alguns tecidos dentro da mama. Então, os principais seria o que a gente chamava antigamente de ductal, que ele surge dos ductos mamários, em que vai ter a passagem do leite, por exemplo, na mulher que produz leite durante a amamentação, tá? E a gente tem o lobular, que ele é dos lóbulos, que é onde é produzido esse leite durante a amamentação. Tá. Mas além disso, hoje a gente tem um refinamento da diferenciação desses cânceres. Então não basta para mim saber se ele é ductal, lobular ou se ele é inclusive de outro subtipo. A gente precisa saber algumas características a mais, em que a gente vê num exame que a gente chama de imunohistoquímica. Tá? E na imunohistoquímica a gente consegue avaliar alguns parâmetros, entre eles o que a gente chama de receptores hormonais. Então, alguns tipos de câncer de mama, eles podem expressar receptor dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona. E esses hormônios serem uma espécie de alimento para o tumor de mama, tá? Então, por isso, por exemplo, que reposição hormonal pode ser um fator de risco para câncer de mama, tá? Outros dois parâmetros que a gente olha é o índice de proliferação, ou seja, quanto esse tumor está se proliferando, tá? E isso vai de 0 a 100, quanto mais próximo de 100 a gente diria que é uma doença mais agressiva. E a gente tem uma outra proteína que esse tumor expressa, que chama HER2, é um nome complexo, né? Mas é também uma proteína que funciona aí como uma chave para crescimento do tumor. Tá? Então, hoje em dia é muito importante a gente saber esses status e aí a gente divide em alguns subtipos com base nisso e o tratamento ele é diferenciado conforme a expressão desses receptores, essas alterações na imunohistoquímica. Então, cada subtipo de câncer de mama vai ter um tratamento direcionado com base nessas alterações. Perfeito. Doutora Aline, eu vou propor nós elencarmos alguns mitos e verdades, frases popularmente conhecidas, ideias popularmente conhecidas, e você vai ponderar pra gente se é verdade, se não é, e até aproveitar um pouquinho para comentar sobre, pode ser? Claro, com certeza. Vamos lá. O primeiro ponto que nós destacamos foi: o desodorante pode causar câncer de mama? Então, Pedro, isso é um mito, né? Nós temos aí, como eu mencionei, alguns fatores de risco clássicos para o câncer de mama e o desodorante não entra aí como um aumento do risco do câncer de mama, apesar de ele ser aplicado nas axilas, né? Mas a gente não tem uma evidência que isso aumente o risco. Excelente. Atividades físicas ajudam na prevenção? Atividade física de forma regular reduz sim o risco de câncer de mama. É recomendado aí um mínimo de 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos 5 vezes por semana, mas idealmente 300 minutos, então o dobro disso, 1 hora aí 5 vezes por semana seria o nível de atividade física ideal, aeróbica, intercalando aí com alguns períodos de musculação. Isso reduz o câncer de mama e em mulheres que já tiveram diagnóstico de câncer, a gente tem uma redução do risco de recidiva. Então, atividade física é fundamental. O câncer de mama em quem tem histórico familiar, mito ou verdade? Isso é verdade, né? Então, assim, existe um risco aumentado de câncer de mama nas mulheres que têm um histórico familiar. Um ponto que eu queria ressaltar é que mesmo homens podem ter câncer de mama, né? Então existem algumas alterações genéticas carregadas em determinadas famílias que podem predispor a homens ter câncer de mama e a mulher que tem um homem com câncer de mama na família precisa prestar muito atenção, porque ela tem um risco aumentado também. Quanto maior a idade, maior a chance do desenvolvimento do câncer de mama? Isso é verdade. Então, a partir aí dos 40, 50 anos é que a incidência do câncer de mama aumenta. Então, tanto que a mamografia, ela é recomendada para pacientes acima dos 40 anos, porque nós sabemos que a incidência do câncer de mama é menor nessas pacientes mais jovens, mas como eu já mencionei, ele pode existir. Então, por mais que essas pacientes mais jovens, abaixo dos 40 anos, não façam mamografia, elas precisam prestar atenção nos sintomas. Doutora, essa você vai gostar. Quem faz autoexame não precisa fazer mamografia? Precisa. Então, uma coisa não descarta a outra. Como eu mencionei, o autoexame é uma forma de a gente fazer um diagnóstico através de sintomas, né? Mas o diagnóstico, ele obrigatoriamente vai passar por um exame das mamas de mamografia. E a mamografia é um exame de rastreamento, em que a gente vai fazer o diagnóstico de forma muito precoce. Então, mesmo que aquela mulher às vezes não tenha sintomas e não palpe nada no autoexame, a mamografia pode mostrar alguma alteração inicial que pode motivar
uma investigação. Então é necessário fazer a mamografia independente do autoexame. Excelente, doutora. Vamos voltar à temática do diagnóstico. Qual a melhor forma de diagnosticar esse tipo de câncer? A doutora já falou ao longo do programa, mas vamos ressaltar. O autoexame, como a doutora disse, ajuda, mas o que a mulher deve procurar? Então, a partir dos 40 anos, fundamental fazer a mamografia de forma anual, tá? Essa mamografia pode ser complementada com um ultrassom de mamas, mas que eu diria que não é o exame essencial, né? O mais essencial é a mamografia. E a partir do resultado da mamografia que vão se tomar os próximos passos. Então, eventualmente é necessário uma biópsia, ou seja, retirar um pedacinho daquele tumor para análise, como eu expliquei, do nome e sobrenome, né? Muitas vezes a gente precisa complementar com uma ressonância de mamas, que é um exame mais completo, tá? E depois do diagnóstico, a gente parte para uma série de outros exames, que a gente pode fazer uma varredura aí do corpo todo, né? Então, seja com tomografias, um exame que a gente chama de cintilografia óssea, ou com um exame que a gente chama de PET scan, tá? Então, esses são basicamente os exames que podem ser realizados, mas de começo é uma avaliação boa ginecológica e uma mamografia. Doutora, então vamos retroceder para o diagnóstico. Quando a paciente ela recebe esse diagnóstico do câncer de mama, quais caminhos ela deve seguir, o profissional que procura, como que vai funcionar a vida dela daí em diante? Então, Pedro, essa paciente, quando tiver o diagnóstico de câncer de mama, ela vai ter um tratamento que a gente chama de multidisciplinar, que vai envolver diversas especialidades médicas, tá? Então, algumas delas, né, são o mastologista. Então, o mastologista é o médico cirurgião especialista em mama, tá? Esse mastologista vai ter que estar presente em algum momento junto conosco, que somos oncologistas clínicos. Em geral, nós, junto com os mastologistas, vamos planejar esse tratamento através da realização de exames complementares, como eu mencionei, tomografia, cintilografia ou um PET scan, que é uma varredura do corpo todo, até para a gente entender essa extensão e aí fazer um planejamento desse tratamento, se vai envolver cirurgia, se vai envolver quimioterapia, se vai envolver radioterapia, se vai envolver hormonioterapia, enfim, diversos tipos de tratamento. E aí, em determinado momento, pode entrar um médico radioterapeuta também, caso a radioterapia seja indicada. Então, esse paciente vai passar por vários médicos, né, essa mulher. Nós, oncologistas clínicos, costumamos ter um papel de integrar, né, o planejamento desse tratamento, mas ele é multidisciplinar. Então, eu diria que cada especialidade aí tem seu papel e nós, integrados, podemos fazer um melhor planejamento e um melhor tratamento dessa paciente. Além disso, super importante durante o tratamento, uma nutricionista, fisioterapeuta, um cuidado de enfermagem. Então, é multidisciplinar não só do ponto de vista médico, mas também de outras áreas da saúde. Essa integração é fundamental, então. Com certeza, com certeza. O tratamento ele é diferente quando há integração de todas as equipes. Se você gostou da conversa do programa de hoje, pode conseguir mais informações acessando www.gastro.com.br, seguir o Instagram @gastrocascavel e também o Instagram da doutora Aline, que é @draaline.oncologia. É isso, doutora? É isso, muito obrigada, Pedro, pelo convite. Imagina, doutora, a gente que agradece também agradece a audiência. Uma ótima semana a todos. Até mais!